Amém. Misericórdia, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém. Bom dia, meus amados. Vamos estar assim meditando na lição aqui. Nós estamos na lição número 15, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Vou pedir aos irmãos que abram as Bíblias no texto básico de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11. E vamos ler também Apocalipse 20, 15. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Diz assim: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Diz assim: E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Os irmãos podem sentar. Deus, obrigado por mais esta oportunidade de aqui estarmos meditando da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais do Senhor. Te pedimos que o Senhor nos traga a revelação da Sua Palavra nesta manhã e fale aos nossos corações, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Não o que queremos, mas sim o que precisamos. Que o Senhor repreenda, meu Deus, todo espírito roubador da semente, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que atrapalha, que o Senhor venha repreender, lançar por terra, tornar os nossos corações como terras férteis para receber a semente da Tua Palavra e frutificar, Deus. Te entregamos nossas vidas em Tuas mãos e que o Senhor possa estar conduzindo mais esta parte desta reunião. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo, fatos bíblicos que informam sobre a segunda vinda de Cristo. E o nosso versículo-chave é Apocalipse 19, 11, cujos irmãos já leram agora, que ele fala que vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O alvo dessa lição é o seguinte: ao estudar esta lição, você conhecerá os principais fatos que acontecerão em ocasião da segunda vinda de Cristo. E esse versículo que nós lemos, assim, esse versículo-chave, foi escrito por um homem. Quem é que sabe aqui o nome desse homem que escreveu esse versículo aqui? Quem? João. O livro de Apocalipse foi um livro que o João escreveu numa ilha. Como era o nome da ilha? Ilha de Patmos. Ilha de Patmos. Ó, irmão, hoje não é ministração, hoje é uma escola, então a gente vai aprender junto. Eu vou parar aqui e vou fazer algumas perguntas para os irmãos aqui de vez em quando. Podem responder sem medo, né? Se errar, a gente vai buscar a resposta certa. É uma pena que a gente não pode fazer uma interação maior como a gente gosta de fazer por causa dessas medidas de segurança, mas vamos tentar fazer com que esta manhã seja bastante dinâmica. Tem aqui também 3 coisas que, ao estudar esta lição, são objetivos dessa lição também, que é fazer o aluno ser capaz de saber. Primeiro, saber que Cristo voltará para derrotar o mal, a besta, o falso profeta e Satanás. Segundo, conscientizar-se de que o diabo não é tão poderoso e que Deus é totalmente soberano sobre ele. Terceiro, conhecer panoramicamente as principais escolas de interpretação sobre o milênio, que na verdade o que nós vamos estudar basicamente hoje é sobre o milênio e suas principais escolas de interpretação. Por quê? Aqui fala sobre as escolas de interpretação do milênio. Porque, diferente, amados, de outros livros da Bíblia, o livro de Apocalipse, ele traz uma linguagem um pouco diferente. Muita coisa ele traz no sentido figurado, algumas coisas no sentido literal, mas é preciso estudar o livro de Apocalipse, né, pedindo ao Espírito Santo que nos revele, porque tem muita coisa que a gente não consegue entender de forma clara, como nós entendemos com outro livro da Bíblia. Por isso que o livro de Apocalipse ele precisa ser estudado, e a gente precisa também ter apoio em outros livros também,
para que a gente possa entender melhor, porque tem muita coisa que está no sentido enigmático. Para a gente entender, a gente precisa estudar mesmo, precisa conhecer e precisa de apoio de alguns outros livros. Existem também algumas escolas de interpretação, que por ser um livro assim, existem correntes teológicas que entendem certos trechos de uma forma, existem correntes que entendem esse trecho de uma outra forma, e a gente não tem materialidade suficiente para afirmar quem está certo ou quem está errado. Nós temos o que nós acreditamos e o que nós seguimos. Mas o que nós acreditamos e nós seguimos pode não ser a verdade absoluta, mas nós temos que conhecer, né, o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos conhecer as escolas do milênio, vamos conhecer as duas linhas teológicas que norteiam esse fato, e temos a linha que nós defendemos, a linha que nós acreditamos, e vamos conhecer também a outra linha. Mas daqui a pouquinho a gente vai conhecer panoramicamente as principais escolas de interpretação sobre o milênio. Sentir. O aluno será capaz de sentir esperança no retorno triunfal de Cristo e sentir alegria e gratidão por ter o nome inscrito no livro da vida. Conforme eu venho falando nas minhas oportunidades aqui, a volta de Cristo é um assunto que ficou meio de escanteio nas igrejas. Não se fala muito hoje na volta de Cristo. São poucas as igrejas, são poucos os lugares que a gente vai para ouvir falar da volta de Cristo. Ao longo dos anos, a pregação tomou um sentido diferente, um rumo diferente, e existem assuntos que, na minha opinião, são assuntos cruciais. Existem assuntos que, na minha opinião, são assuntos que são indispensáveis. São assuntos que a gente não pode deixar de falar nunca, a gente tem que estar falando sempre. E a volta de Cristo é um assunto que a gente não pode deixar de falar, é um assunto que a gente não pode esquecer, porque a nossa esperança está na sua volta. Nós acreditamos que Ele vai voltar para nos buscar, nós acreditamos que existe uma terra melhor, existe um lugar melhor, nós acreditamos que Ele preparou para nós um lugar melhor. E a própria Bíblia nos revela que o lugar que Ele preparou para nós, olhos ainda não viram, ouvidos ainda não ouviram, e nem penetrou ao coração do homem as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você o ama, é isso que Ele tem preparado para você. E se nós temos nossa esperança somente nesta vida terrena, nós somos os mais miseráveis do mundo, porque Deus preparou muita coisa. O melhor de Deus, irmãos, ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas nós, como seres imediatistas, temos vivido, maioria absoluta, tem vivido, valorizado demais esta vida, valorizado demais a vida na terra. A Bíblia nos fala que a vida aqui na terra são 70, 80 anos, o que passa disso é canseira e é enfado. E é verdade, nós temos visto isso. No início, quando Deus criou o homem, primeiro homem, primeira mulher, o povo vivia muito antes, vivia 900 anos, 700 anos, mas por causa da maldade do homem, que subiu como um mau cheiro às narinas de Deus, ele resolveu diminuir a vida na terra, a vida do homem na terra. E hoje nós vimos quem passa de 80 anos, né? Já é um privilégio passar de 80 anos para alguns. E a nossa menor fase de vida, o homem foi criado para ser eterno. Nós somos eternos. Após a morte, a Bíblia nos diz que segue-se o juízo. E após a morte tem mais coisa para acontecer. Tem pessoas que vivem como se tudo fosse acontecer aqui. Não, eu nasci, vim do nada, nasci. Legal. Vou viver minha vida aqui, pronto. Quando eu morrer, acabou. Tem pessoas que vivem assim, pensando assim. Mas nós temos uma esperança em uma vida futura. Tem pessoas que vivem se preocupando com o seu futuro terrestre. É claro, nós temos que nos preocupar, porque não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui. Nós temos que investir no nosso futuro, sim. Estudar, sim. Quem sabe ter um negócio, um sonho de ter um negócio. Tem pessoas que têm esse sonho de ter um negócio próprio, sim. Mas nós não devemos jamais valorizar a nossa vida aqui na terra e esquecer-se da vida futura, porque temos que ter plena consciência de que o tempo que nós vamos viver aqui é o menor tempo de nossas vidas. O menor período de nossas vidas, de nossa existência, é o período enquanto que estaremos aqui na terra, porque após este período nós temos um longo caminho, temos uma longa estrada, temos uma vida após daqui. Uns serão após esta vida, né?
serão condenados eternamente e outros serão salvos eternamente. E Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele nos trouxe salvação. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. E nós hoje precisamos fazer jus ao que Ele fez por nós e agarrar com unhas e dentes e aproveitar esta chance, aproveitar esta salvação. E amados, Deus Ele tem algo muito bom preparado e essa é a nossa esperança. Tudo que nós vivemos aqui na terra, tudo que nós passamos aqui na terra, toda a tribulação que a gente passa aqui, toda a aflição que a gente passa aqui, Jesus já havia dito: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós também venceremos. Quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por tribulação, temos que internalizar que isso é passageiro, isso é terreno. Logo, logo vamos estar livres disso. Logo, logo vamos estar livres desta carne. Logo, logo. E temos que ter essa esperança, porque essa esperança também é um combustível que vai nos dar força para que nós possamos continuar lutando, para que nós possamos continuar vencendo até o grande dia, o dia que o Senhor nos chamar. E Jesus, amados, existem duas maneiras hoje nas quais Ele pode voltar. Tem pessoas que pensam e aguardam a vinda de Jesus nas nuvens, quando Ele vier com poder e grande glória, e todo olho vai ver, todo olho vai enxergar. Tem pessoas que têm essa visão, mas Jesus Ele pode voltar antes disso. Como? Para mim e para você, através da morte. Jesus Ele pode nos chamar a qualquer momento, e cabe a nós estar preparado. Eu converso até às vezes com a missionária Ruth, e a gente chegou a uma conclusão que não é mais tempo de se preparar, né, missionária? Não é mais tempo de se preparar. O tempo hoje é de já estarmos preparados, porque a qualquer momento Jesus pode nos chamar e querer conta de tudo o que fizemos aqui nesta terra, de tudo que vivemos aqui. A qualquer momento Ele pode nos chamar. Se não for através da sua vinda iminente, com poder e grande glória, pode ser através da morte. Para morrer basta estar vivo. Nós estamos aqui agora, mas não sabemos amanhã onde estaremos. Não sabemos se estaremos vivos ou não. Não sabemos. O futuro não nos pertence, né? Nós vivemos o hoje. Temos que nos preocupar com o hoje, colocar nossas vidas na mão de Deus, ter essa esperança, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Então, aquele que tem a sua esperança em Cristo, vive assim, vive tranquilo, por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha problemas, por mais que tenha lutas, a gente sabe que nós temos um Deus a quem nós servimos que é muito maior do que tudo isto, e que está disposto a nos ajudar, está com a mão estendida. Se todos se virarem as costas para nós, existe um que nunca irá fazer isso, que sempre estará pronto para nos acolher, para nos defender, para nos proteger. E Ele disse na palavra dEle que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a minha esperança, amados, essa é a minha alegria, essa é a minha motivação, é no que eu acredito, e creio que os irmãos assim também acreditam, e é o que me dá forças para, diante das lutas e das adversidades, permanecer íntegro, permanecer de pé, permanecer fiel a Deus, porque sei que a minha recompensa está aqui na terra, mas maior ainda está nos céus, quando Jesus Cristo vier nos buscar. O aluno será capaz de agir, deixar Cristo ser o Rei e Senhor da sua vida. Quando nós deixamos Cristo ser o Rei e Senhor das nossas vidas, eu posso assegurar aos irmãos e garantir com toda a propriedade que nós começamos a viver melhor. Aquele que deixa Deus assumir o controle da sua vida, vive melhor. Com certeza, eu posso afirmar aos irmãos, e isso eu posso informar com convicção, por experiência própria, quando nós deixamos Deus ter o controle de nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos isso, nós não conseguimos entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e que é o melhor para nós. Muitas vezes nós enxergamos algo e queremos fazer com que aconteça daquela forma, daquele jeito, mas não. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. E quando as coisas acontecem, muitas vezes nós não entendemos. E quem somos nós para entender? Se nós somos como vaso, como barro nas mãos do oleiro. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. E o barro, ele não escolhe. O barro, ele não reclama. O barro, ele não diz que ele não deveria ter sido feito daquela forma. O barro, ele não escolhe como é, porque ele está nas mãos do oleiro, que com certeza vai fazer o melhor. E assim como o barro nas mãos do oleiro, somos nós nas mãos de Deus.
Nós estamos nas mãos dele e com certeza, amados, pode ter certeza, ele sempre vai fazer o melhor, ele sempre quer o melhor para nós. E muitas vezes quando isso não acontece, é porque nós queremos tomar nossas próprias decisões, mas quando nós deixamos Deus decidir por nós, nós temos o resultado perfeito, nós temos o resultado 100%. Então, ao estudar essa lição, o aluno será capaz de agir assim, deixando Cristo ser o Rei e Senhor de sua vida. Descansar na certeza que Deus é muito mais poderoso do que o diabo. Muitas vezes as tribulações, os problemas cegam o nosso entendimento e não nos permite enxergar. Muitas vezes as circunstâncias não estão acontecendo a nosso favor, mas eu quero te dizer algo: o Deus que nós servimos é um Deus que está acima das circunstâncias, está acima dos problemas. Ele é Deus. Eu posso fazer um comparativo que Deus é como um avião. Quem aqui já viajou de avião? Muita gente, né? Vocês já viajaram de avião em tempo de chuva? Alguém já viajou em tempo de chuva? Sim. Quando o avião começa a subir, a chuva está caindo, né? A gota de água caindo na janela do avião, mas daqui a pouco o avião corta a nuvem. O que acontece? Tem chuva lá em cima? Não tem, porque ele está acima das nuvens. Assim é Deus. Deus, ele está acima dos nossos problemas, acima de tudo. Então, na região que ele está, não tem problema, as coisas acontecem na perfeição. E nós precisamos entender isso. O problema é que nós enxergamos porque enxergamos de outra forma e muitas vezes não conseguimos nos tranquilizar porque nós estamos em uma dimensão diferente. Então, no mínimo, o nosso entendimento ele tem que estar assim, estando firme, tendo essa consciência, tendo acreditando, dando esta credibilidade que nós temos um Deus que está acima dos nossos problemas, acima. Então, Deus está no controle, independente do que você esteja passando, da luta que você esteja passando, da dificuldade, de algum fato que muito relevante, que abalou a sua vida. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus está no controle, Deus está acima dessa situação. E se você conseguir colocar isso na mão de Deus e entregar de verdade, eu não estou dizendo colocar na mão de Deus, orar, dizer que entregou na mão do Senhor e ficar se preocupando e ficar querendo decidir e ficar querendo até mesmo tomar decisões por Deus. Eu digo entregar nas mãos de Deus, com fé, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Você vai ter a resposta positiva, você vai ter o resultado positivo e você vai conseguir ter paz no seu coração e viver feliz. Pregar o Evangelho para que outros também possam ter um nome inscrito no livro da vida. Essa é a nossa essência. Nós fomos chamados para isso. Deus nos escolheu para isso, para que nós pudéssemos também propagar este Evangelho, para que outras pessoas possam experimentar do que nós experimentamos. Quando a gente experimenta algo gostoso, vou dar um exemplo prático, uma torta de chocolate, eu gosto muito. Se os irmãos quiserem me presentear, eu fico grato também, viu? Vai me fazer muito feliz. Quando você come uma torta gostosa, às vezes você vai no shopping, você vai numa Viva Gula, comeu aquela torta deliciosa que chamou muito a sua atenção, uma torta de chocolate búlgaro, uma torta assim, diferente. Você achou aquela torta tão gostosa, tão saborosa, que você quer que outras pessoas também experimentem essa torta, porque você aprovou, você deu aval, você avalizou. Com Jesus Cristo não é diferente, amados. Quem conhece, quem experimenta, quem começa a viver assim, quem começa a viver em outra dimensão, quem começa a viver debaixo da vontade de Deus, quem consegue entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que tudo que Ele faz é bom, que tudo que Ele faz é o melhor para nós, quer que outras pessoas possam experimentar. Às vezes nós nos deparamos com pessoas em estado lastimável de sofrimento, mas as pessoas muitas vezes não querem abrir o coração e não querem compartilhar o seu problema com Deus, não querem colocar nas mãos dele para que Ele possa resolver, porque Deus com certeza não vai fazer o possível. O que eu e você pode fazer, não espere, porque Deus não vai fazer por você. O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele opera no impossível. Quando começa a limitação do homem, entra o agir de Deus no impossível. Quando o homem chega no seu limite e dali ele não pode ir mais a lugar nenhum, ele tem que ser homem, mulher, o suficiente para reconhecer que chegou ao seu limite, que ele não tem mais condições de fazer, que agora é a hora de Deus agir e entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus haja. Eu também comento sempre, de uma forma até
um pouco lúdica e engraçada, que eu falo que tem um parente às vezes no hospital e tá lá os médicos fazendo de tudo, aí o médico, e tá todo mundo ali confiando nos médicos, né? Aí o médico chega, chama o parente mais antigo e fala: olha, sua mãe agora está nas mãos de Deus. Aí todo mundo se desespera quando diz que está nas mãos de Deus. Era agora que está bom, irmão, que está na mão de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele vai fazer o melhor. Se a vontade dele for levar, é porque levar Ele é o melhor, tanto para as pessoas que estão aqui, como para a pessoa que está lá sofrendo. E muitas vezes nós somos egoístas e não queremos que seja feita a nossa vontade. Oramos o Pai Nosso, dizendo que seja feita a vontade de Deus, né? Mas aí queremos que, na verdade, na prática, nós queremos que seja feita a nossa vontade. E quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente aceita. A gente aceita com facilidade. E olha que quando a gente aceita, passa um tempinho, Deus traz a nossa memória e a gente diz: olha, realmente, foi melhor, era melhor que fosse assim mesmo. Era melhor. No momento a gente não consegue entender, mas depois a gente entende. Evitar discussões, conflitos e inúteis... Evitar discussões conflituosas e inúteis sobre o milênio e concentrar-se no que todo cristão crê em comum sobre a vinda de Cristo. O aluno será capaz de agir dessa forma, evitando discussões conflituosas e inúteis sobre o milênio e concentrar-se no que todo cristão crê em comum sobre a vida de Cristo. Nós vamos passar, quem está com a revista aí, passe para a página 90, não sei se a minha página é a mesma de vocês, mas o tópico 5 aí, o milênio e suas principais escolas de interpretação. Vamos lá para o tópico 5 da revista, o milênio e suas principais escolas de interpretação. Até aqui, vimos aquilo que está escrito nas linhas de Apocalipse. Agora veremos como as 3 principais escolas interpretam essas informações. Vou pedir a alguém que deixe a Bíblia aberta aí, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 2 e 3, e essa pessoa vai ser voluntário e fazer essa leitura para me ajudar. Apocalipse, capítulo 19, versículo 2 e 3. Deixa eu ler aqui que eu vou pedir a você para fazer essa leitura. Pré-milenista. Os que formam a escola pré-milenista creem que Cristo voltará antes do milênio, ou seja, do período que governará a terra por 1000 anos. Alguns consideram literais, outros não. Alguns consideram esses 1000 anos literais, outros não. Nessa visão, quando Jesus voltar, Satanás será preso por 1000 anos, para não mais enganar as nações, o que dará início a um período de paz e prosperidade na terra, sem precedentes. Quem achou Apocalipse 19, 2 e 3, pode levantar, fazer a leitura de forma pausada para a gente entender, por favor. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Dentre os teólogos que pensam dessa forma, podemos destacar. Aí é o seguinte, é onde eu queria chegar. Nós temos, amados, linhas de estudo teológico diferentes. E no caso em específico que nós vamos estudar hoje aqui, nós temos 2 linhas que estudam o pré-milenista, o pré-milenismo. Nós temos os pré-milenistas históricos, é uma linha, e temos os pré-milenistas dispensacionistas, que é uma outra linha. Estes últimos creem que haverá apenas um período de 7 anos de tribulação antes do milênio. Pré-milenistas, amados, são aqueles que acreditam que serão arrebatados, ou que Jesus ele voltará antes do milênio. O que é o milênio, missionário Emanuel? O milênio é um período de 1000 anos, que é onde o pré-milenista crê que Cristo vai voltar, e nesse período ele governará a terra por 1000 anos. Nessa visão, quando Jesus voltar, Satanás será preso. Então Satanás será preso e Jesus governará a terra por 1000 anos. Serão 1000 anos de paz, de saúde, de prosperidade.
Essa é a visão pré-milenista. Os pré-milenistas creem que isso vai acontecer após a vinda de Jesus. Os pré-milenistas, após a vinda de Jesus, creem que esse milênio acontecerá assim, após a vinda de Jesus. E existem essas duas classes de pré-milenistas. Os pré-milenistas, eles ainda se dividem em dois, que são os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Daqui a pouco a gente vai assistir dois vídeos que falam, cada um sobre uma parte dessa, sobre o pré-milenista histórico e sobre o pré-milenista dispensacionista. O que eu quero frisar aqui, e já preparar os irmãos, que nós vamos ver duas opiniões diferentes sobre as duas coisas, mas a gente precisa fazer com que nós entendamos todas as correntes que existem. Às vezes o que a gente acredita pode não ser a verdade absoluta, pode não ser, mas nós acreditamos que é dessa forma, né? Nós fomos ensinados assim, nós fomos doutrinados e nós aprendemos assim. Mas, independente de ser de uma forma ou de outra, existem os temas, né? Isso aqui são alguns pontos de divergência. Inclusive a revista mesmo, ela não adota um padrão. A revista não adota um padrão dizendo o que é e o que não é. Ela expõe para nós as visões, as linhas teológicas, as linhas de pensamento. E é o que nós vamos fazer nesta manhã, né? Quando Jesus voltar, Satanás será preso por 1000 anos. Além da visão pré-milenista, que é dividida em pré-milenista histórico e pré-milenista dispensacionalista, esse dispensacionalista, os irmãos vão ver daqui a pouco no vídeo também, que é uma linha teológica que fala sobre as dispensações. Quando nós dissemos que estamos vivendo no tempo da graça, é uma linha teológica que defende que nós estamos vivendo as dispensações. Passamos pelas dispensações da lei e outras dispensações, estamos vivendo a dispensação da graça, e posterior a essa dispensação da graça, vamos ver a dispensação do milênio. Os irmãos vão ver daqui a pouquinho ali. São duas linhas, são duas correntes que tratam de forma diferente esse assunto. No número 2, nós temos os pós-milenistas. Eu falei aqui há um tempo atrás sobre a questão do pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e mid-tribulacionistas, que são os pré-tribulacionistas, são aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação, ou seja, os crentes, os servos do Senhor, serão arrebatados e não passarão pela grande tribulação. Outros, chamados mid-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus vai vir buscar a sua igreja no meio da tribulação. Quando o negócio já estiver esquentando, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja no meio da tribulação. Outros acreditam que Jesus vai arrebatar a sua igreja depois da tribulação, são os pós-tribulacionistas. Então, cada um tem uma linha, cada um segue uma corrente teológica, cada um busca embasamento bíblico para defender a sua tese. Nós acreditamos que somos pré-tribulacionistas e que não vamos passar pela tribulação. Jesus vai nos arrebatar antes da tribulação. E tomara que seja assim mesmo, né? Além de nós acreditarmos assim, esperarmos que seja assim, precisamos também, além de tudo, estar com nossas vidas prontas, preparadas. Que ainda que nós estejamos corretos com a linha da teológica que nós seguimos, ainda que nós estejamos defendendo a interpretação, né, à luz da Bíblia aqui correta, de que realmente será assim, se quando ele voltar nós não tivermos com nossa vida preparada, não vai adiantar nada. Então, antes até mesmo de entrar no mérito da discussão de como vai ser, do que vai acontecer, de quem acha base para defender uma tese ou para defender outra, em primeiro lugar, eu tenho que estar pronto para as três coisas. Eu tenho que estar pronto para Jesus me arrebatar antes, no meio ou depois, mas eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Se uma das três teses a minha não tiver certa e for uma das outras duas, independente, eu tenho que estar pronto. Eu falo isso, amados, porque existem muitas divergências, assim, divergências na questão do estudo. E hoje, nos tempos de hoje, nos tempos em que estamos vivendo, as coisas estão muito fáceis para a gente aprender. É muito fácil a gente pesquisar. Não é mais como no tempo de antes. Antes existia uma dificuldade, muitas pessoas tinham simplesmente a Bíblia e mais nada. Hoje a gente tem várias ferramentas que podem nos ajudar. E há pessoas que ainda vivem com a mente um pouquinho fechada com relação a isso. E há outros que não se importam, que acham que é suficiente vir até aqui, ouvir aquilo que as pessoas aqui estão falando, entender aquilo como verdade absoluta e pronto.
na minha humilde opinião, nós estamos vivendo num tempo, numa era que está muito fácil a gente aprender, está muito fácil a gente buscar. E é importante, amados, que todos nós venhamos buscar o conhecimento. É importante a gente não se contentar somente com o que a gente ouve aqui. Eu acho que, na minha opinião, é pouco. A gente precisa de mais, a gente precisa conhecer mais a Deus, a gente precisa conhecer mais os desígnios do Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele deseja ser conhecido de nós, Ele deseja isso, e nós temos hoje muita oportunidade. Eu acho na verdade que, por ter tanta facilidade hoje de aprender, as pessoas estão deixando de lado, por ter tanta facilidade, porque hoje nós temos muita oportunidade. Hoje você quer saber sobre um tema, você vai na internet, você abre, você vai analisar ali algumas opiniões, às vezes diferentes, mas você vai ter ali, você pode ver o histórico, você pode ver tudo direitinho ali, para você poder entender e confrontar com a Bíblia, que é o mais importante. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando para que os irmãos deixem a Bíblia de lado e vá para a internet, eu estou falando para que você busque um material complementar. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Esse é o nosso manual. Esse aqui a gente não abre mão de jeito nenhum. Mas a gente tem hoje outras ferramentas que nos ajudam a entender, nos ajudam tem livros, tem comentários bíblicos, tem coisas que nos ajudam mais a interpretar, a entender, inclusive interpretação, questões ortográficas. É importante também, quando estamos estudando algo antigo, saber como era costume no momento, que isso facilita muito o nosso entendimento, quando nós estudamos desta forma. E existem linhas diferentes, mas que encontram um embasamento bíblico. Existem as linhas arminiana e calvinista, que fala sobre predestinação, sobre livre-arbítrio. Um fala de uma coisa, outro fala de outra. Todos os dois encontram base para uma coisa, outros encontram base para outra. Mas, amados, são discussões que eu não gosto de entrar, apesar de ter a minha opinião formada, mas que não vai nos levar a muita coisa. O importante é a gente pegar a essência da palavra, a essência do que está ali, buscar isso, internalizar isso, colocar isso em nossas vidas, para que a gente possa prosseguir. Então, eu não gosto de ficar me apegando a isso, mas hoje a gente vai estudar um pouquinho, vai falar das duas linhas. Bom, a segunda linha é a linha dos pós-milenistas, é a segunda escola escatológica, é representada pelo grupo dos pós-milenistas. Esse grupo acredita que o avanço do cristianismo será tal que influenciará uma parcela cada vez maior da sociedade, que culminará num reino milenar, e não precisará ser necessariamente de 1000 anos literais, como creem muitos pré-milenistas. Aí ele fala aqui de alguns teólogos que creem que é assim. Outra coisa, como saberemos se esses 1000 anos são literais ou não? A gente não sabe, né? O livro de Apocalipse, ele vem com muita simbologia. É importante ter um certo cuidado. Não é que eu não gosto de falar do Apocalipse, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, na verdade, eu gosto mais de ouvir do que de falar. Eu gosto mais de ouvir pessoas que se dedicaram, se debruçaram a estudar sobre os assuntos tratados no livro de Apocalipse, que fizeram pesquisas, que foram buscar apoio. Eu gosto mais de ouvir, gosto de ouvir mais e falar menos. Mas é importante a gente tentar entender. O reino milenar, ele é literal ou ele é figurado? Serão realmente 1000 anos ou serão menos, né? A gente vê aí várias simbologias, as 7 semanas de Daniel. Muitas vezes a Bíblia revela um prazo pequeno em dias, que na prática acontece de forma transformada em anos. E às vezes a gente vê coisas que tem anos, que na verdade vão acontecer em dias, a gente não sabe, né? Nós não sabemos. Mas, como eu volto a falar, são fatos que não devem ter tanta relevância para a gente, porque o importante é nós estarmos prontos para uma coisa ou para outra. E existe também a escola amilenista, que acredita que nós já estamos vivendo o milênio, ou seja, Cristo já está reinando e Satanás já está preso, mediante o triunfo de Jesus Cristo por meio da sua morte e ressurreição. Para essa linha de pensamento, o milênio não é literal, mas o momento entre a ascensão de Cristo na primeira vinda e a sua segunda vinda. Alguns teólogos amilenistas são Berkhof, Alice, Berkover. Então é isso. Aí aqui embaixo nós falamos sobre
temos o Apocalipse para hoje, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o milenista. Essa corrente teológica, essa linha, ela defende que nós já estamos vivendo o milênio. Já estamos vivendo o milênio. Já começou a partir da morte de Jesus Cristo e nós já estamos vivendo o milênio. É uma linha de pensamento também, né? Que esse milênio não é literal 1000 anos, até porque já tem mais de 2000 anos, né? Que Jesus veio ao mundo, né? Morreu, dividiu a história em dois, seu nascimento dividiu a história em dois, e eles defendem essa tese de que nós somos amilenistas, de que o milênio já está acontecendo, e não é de forma literal, mas que já está acontecendo. Apocalipse para hoje. Como está a sua expectativa sobre a volta de Jesus? Pare um pouco, reflita nessa pergunta retórica, não precisa me responder, mas como está a sua expectativa para a volta de Jesus? Você está esperando? Você está aguardando? Você não está pensando nisso? Você prefere não pensar? Você tem medo? Você tem receio? Você não se sente preparado? Como está a sua expectativa? Como está a sua expectativa? Que em vez de vivermos discutindo uns com os outros quem tem razão, estejamos compartilhando as boas novas de salvação e aguardando com muita alegria e vigilância o nosso Rei que voltará. Amados, como eu falei um pouco mais cedo e volto a repetir, a vinda do Senhor Jesus tem que ser a nossa esperança. Nós temos que esperar, nós temos que ansiar, nós temos que querer que aconteça logo. Tem gente que está querendo, não, eu quero me tornar adulto, um adolescente, eu quero me tornar adulto, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero que Jesus volte bem depois disso aí. Mas, amados, quem somos nós? Nossa vida é como um vapor. O homem é como uma flor, né? A vida do homem, ele seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor ficará para sempre. Então nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, amados, se Jesus puder voltar hoje, amém, que Ele volte hoje, né? Infelizmente, as pessoas tiveram tempo suficiente para aceitar, para se render aos pés do Senhor. Deus deu diversas oportunidades às pessoas, e muitos não querem, muitos acham dispendioso, muitos acham que para servir a Deus vai ter que abrir mão de muita coisa, e eu posso dizer que essas pessoas estão valorizando essas muitas coisas em detrimento ao serviço de Cristo. E quem serve a Deus aqui já há um tempo sabe que é maravilhoso. Tem pessoas que, se você for perguntar, meu irmão, pode acontecer tudo na minha vida, mas Jesus eu não largo. Jesus eu não largo de jeito nenhum. Quem conseguiu entender a cruz, quem conseguiu entender o sacrifício de Jesus na cruz, e entendeu que nada que nós façamos vai conseguir pagar o que Ele fez por nós, que a nossa gratidão por Ele é eterna, quem conseguiu entender isso, não quer largar Jesus por nada. As pessoas, eu posso dizer que não pensam assim ainda, são pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Porque quem tem essa experiência com Jesus, quem tem essa experiência com Cristo, não quer saber de nada errado, não quer saber de coisa errada, né? E quer a cada dia se livrar daquelas coisas que te condenam, daquelas coisas que te acusam, que realmente existem coisas que nos condenam, existem coisas que nos acusam, e muitas vezes existe algo em nosso coração que dificulta com que a gente se livre disso. Mas se nós soubéssemos, eu vim pela manhã conversando com minha mãe de algo que eu fazia de errado, amados, que eu fazia de errado, e que eu sabia que estava errado, mas eu fazia, todo ano eu fazia. Não é algo grave, eu não vou dizer algo grave, porque não tem pecado, pecadinho, um pecadão. Pecado é pecado, né? E eu fazia errado, né? Então, eu fazia isso. Então, amados, e às vezes as coisas nos prendem, mas a gente precisa se desvencilhar de tudo aquilo, porque quando a gente entende que o que Ele preparou para nós é muito maior do que isso aqui, a gente não se preocupa com isso. Vamos largar tudo aqui, a gente vai largar tudo aqui, nós vamos largar tudo que nós temos aqui, não vamos levar nada, nós só vamos levar nós mesmos para entrar lá no reino. Amém? Vamos assistir agora, amados, um vídeo que vai falar sobre os pré-milenistas históricos. Preste bastante atenção nesse vídeo. É um vídeo um pouquinho longo, tem 7 minutos, mas estamos dentro do tempo. Vai dar para a gente assistir esse vídeo, assistir um outro e comentar um pouquinho. Beleza? Então vamos passar aí. Fala sobre os pré-milenistas históricos. É uma corrente teológica que defende os pré-milenistas históricos. Repito, eu não estou dizendo aos irmãos quem é o certo, quem é errado, e nem quero que os irmãos saiam daqui com essa consciência, mas quero que os irmãos entendam que existem dois grupos teológicos,
Um defende de uma forma, outro defende de outra forma. Vocês perceberam a diferença? Duas correntes teológicas diferentes, duas linhas de pensamento totalmente diferentes, inclusive explicado pela mesma pessoa. Ou seja, é uma pessoa que se dedicou a estudar as duas linhas de pensamento. Eu sei que ele defende uma das linhas, né? Mas você percebeu que vamos encontrar base bíblica para as duas linhas. O que eu quero ressaltar com isso? Que hoje, amados, é o tempo de a gente pesquisar mesmo, de a gente ouvir a palavra, de a gente ir pesquisar, de a gente ir ler, como os bereanos faziam, eles analisavam ponto a ponto, né? Porque assim, nós acreditamos, temos uma visão, nós acreditamos nessa visão, mas se a gente conversar com uma pessoa de outra visão, a gente pode também entender, né, que tem gente que tem outra visão. Não é motivo para a gente brigar, para discutir, nem para ficar zangado, até porque de uma forma ou de outra nós temos que estar pronto. Porém, existe uma diferença nessas linhas, existem uns pontos de pensamento diferentes. Os irmãos compreenderam bastante aí o que foi falado? Deu para entender? Deu, não foi? Então assim, nós temos que estar com nossa mente aberta, né, que existem outras formas de pensar também, temos que entender. Então, o importante de tudo é estarmos prontos. Para uma coisa ou para outra, nós precisamos estar prontos. Mas a notícia boa nisso é que, apesar de o milênio ser um assunto tão divergente de opiniões, a gente precisa focar naquilo que é comum a todos. Existem essas visões, pré-milenista, pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas existem algumas visões em que todos concordam. Como bem disse o Dr. Augusto de Nicodemos, os pontos essenciais da escatologia são claros e todas as posições concordam nos pontos principais, que são: ponto 1, Jesus voltará. É fato, Jesus voltará. Tanto um como o outro concorda. Uns concordam que Jesus, quando voltar, a vinda de Jesus visível e o arrebatamento vai ser uma coisa só. Quando Jesus se mostrar nos ares, ele vai arrebatar a sua igreja e todo mundo vai ver. Uns acreditam assim. Outros acreditam que será em duas partes. Primeiro Jesus vai arrebatar a igreja, depois Jesus vai vir, né? Isso a gente tem que criar algo na nossa mente, até por filmes que a gente assiste, coisa do tipo assim, que seguem uma linha, né? Quando eles vão produzir um filme, eles têm que adotar uma linha para seguir, e a gente acaba fazendo isso. Mas de uma forma ou de outra, Jesus vai voltar, e para mim e para você é isso que interessa. Jesus julgará os vivos e os mortos. É verdade? É fato? Jesus vai julgar vivos e mortos. Então, tanto uma linha como a outra, eles divergem em alguns pontos, mas eles se encontram aqui num ponto de equilíbrio, e todos concordam que Jesus vai voltar e Jesus julgará os vivos e os mortos. Concordamos que haverá ressurreição dos mortos? Nós concordamos? Sim. Uns acreditam que vai ser antes do arrebatamento, né? Outros acreditam que vai ser depois. O que nós acreditamos que vai acontecer a ressurreição dos mortos, ela vai acontecer. O apóstolo Paulo, ele fala: os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Esses que ressuscitarem terão seus corpos transformados, né, para encontrar com o Senhor nas nuvens e subir. Então vai haver ressurreição. Satanás será julgado e condenado? Sim. A Bíblia já fala que Satanás vai ser julgado e condenado, e isso vai acontecer no momento oportuno. Deus vai julgá-lo e vai condená-lo. Na verdade, condenado ele já está, né? Que para ele não tem mais escapatória. Mas vai haver ainda o julgamento dele. E haverá um período de paz e prosperidade. Todos concordam também que haverá um período de paz e prosperidade. Talvez no milênio. Mas se isso não acontecer, depois de tudo, quando nós tivermos já ingressado nas mansões celestiais, nas moradas celestiais, só vai existir paz, prosperidade, saúde e prosperidade. Isso é o mais importante. E são pontos que todas as linhas concordam sem nenhum problema. Esses 5 pontos, todas as linhas concordam sem nenhum problema. Talvez nossa maior dificuldade esteja em relacionar um ponto com o outro e entender como ele se encaixa na história. Percebemos que as divergências nesse assunto estão nesta questão, né? Entre ver em que ponto ele se encaixa na história. Porém, não devemos nos esquecer que são bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O principal dessas palavras da profecia é o fato de que cremos num Jesus Cristo vitorioso, que virá buscar a sua igreja e derrotará para sempre o mal. Nessa questão ninguém tem dúvida, nós não temos dúvida nenhuma. Então, amados, chegamos ao fim aqui da nossa lição de hoje. Só foi um tópicozinho só que a gente falou. E
E eu pergunto aos irmãos: restou alguma dúvida sobre o que nós aprendemos hoje? Só não me pergunte o que vai acontecer de fato, porque isso aí eu não vou saber lhe dizer, né? Você pode me perguntar até no que eu acredito, eu vou lhe dizer, mas no que vai acontecer de fato eu não posso lhe falar, até porque nós vimos aqui que tem linhas, que tem correntes que defendem, inclusive defendem com embasamento bíblico, né? Defendem com embasamento bíblico. Então eu não posso. Eu adiantei um pouquinho o vídeo ali para a gente não se demorar muito, mas se os irmãos quiserem depois eu posso passar os vídeos completos, né, o endereço, ou até mesmo está ali no pendrive salvo, passar para os irmãos assistirem o vídeo em casa. Mas é importante, amados, vocês perceberam hoje como é importante a gente buscar também um material complementar, buscar entender melhor, até para que facilite o nosso entendimento. Isso acontece até comigo às vezes. Quantas vezes eu leio um texto bíblico e não entendo absolutamente nada? Isso acontece, acho que acontece com todos aqui. Lê um texto bíblico e não entende nada. Meu Deus, não é possível. Será que eu estou em pecado, que eu não estou entendendo nada? Mas nós, amados, somos limitados. Nós somos limitados. Mas eu creio que assim como Deus usou 40 homens ao longo de 1500 anos para escrever para nós esse manual, homens que deram a sua vida, eu creio que após isso, Deus continuou usando pessoas para interpretar, ajudar a interpretar a Bíblia, né? O cânon foi fechado. Não entra mais livro nenhum na Bíblia, né? O cânon já foi fechado, já está aqui. Não vai entrar mais nada. O que tem aqui já é suficiente para nós. É o livro mais antigo e o mais atual ao mesmo tempo, né? Eu brinco com os irmãos aqui, digo que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque a Bíblia está falando de tudo, a gente fala do nosso tempo de hoje e nos ensina como viver. A Bíblia nos ensina como viver em paz com todos. Quer aprender a viver em paz com todos? Leia a Bíblia, leia o livro de Provérbios, que você vai aprender muita coisa. O Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Você pode usar um capítulo por dia, no mês que for de 31, e você vai aprender muito com o livro de Provérbios. A Bíblia nos ensina isso. Mas vocês entenderam o quanto é importante nós buscarmos esse material auxiliar, complementar. Deus usou muita gente, Deus usou pessoas, teve homens e mulheres de Deus que dedicaram anos de sua vida para escrever comentários bíblicos, para escrever material que nos auxilia. Então, às vezes, você lê, você ora, você pede direção a Deus, mas eu aconselho os irmãos que também façam isso. Busque conhecer outras visões teológicas também, para você entender no que se baseia uma, no que se baseia outra, porque assim, eu entendo que conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais você está disposto a aprender, nós só vamos parar de aprender quando nós entendemos que já sabemos tudo. Aí a gente não vai ter mais como aprender. Mas enquanto nós estivermos dispostos a aprender, reconhecer que nós necessitamos aprender, que somos falhos, que precisamos conhecer mais, nós vamos estar abertos a isso e vamos conseguir realmente aprender. Eu vivo assim, para mim eu não sei quase nada. Eu brinco, eu falo que eu não sei quase nada. Quando eu vejo assim grandes homens de Deus pregando a palavra, ministrando a palavra de Deus, eu vejo e assim me motiva a buscar mais, né? A entender, a tentar aprender mais um pouco. Então, assim, é importante entendermos que tem essas visões, mas independente de uma coisa ou de outra, nós precisamos estar firmes, precisamos estar em família, como família, precisamos estar ajudando uns aos outros para que seja pré, seja mid, seja pós, quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos encontre prontos, preparados, né? E que a gente, amados, não queira simplesmente ser salvo. Existe uma diferença entre o crente e o discípulo. O crente, ele trabalha para se salvar, ele quer ser salvo. O discípulo não. O discípulo, ele quer se salvar e quer com ele levar muitas outras pessoas, quer que muitos outros se salvem. E nós não somos crentes, nós somos discípulos. Não somos chamados para ser membro de igreja nem crente de banco. Nós somos chamados para ser discípulos. Jesus fez discípulos e nos chamou para que nós fôssemos discípulos e fizéssemos discípulos. Então, eu não posso desejar apenas me salvar. Eu quero me salvar, quero ser salvo, mas quero levar comigo o máximo de pessoas que eu puder. Então, a quem eu puder oferecer, né? A quem eu puder apresentar essa salvação, eu vou fazer. Isso é papel meu, é papel dos irmãos também. Amém? Amados, nosso tempo já extrapolou. Quando a gente está assim tão empolgado, dá vontade de levar direto, né? Mas, infelizmente, a gente tem que respeitar os horários. E assim, eu agradeço aos irmãos pela paciência em estar nos ouvindo nesta manhã. Espero que os irmãos tenham aproveitado bastante o que foi falado aqui. Se depois tiver alguma dúvida, os irmãos quiserem me passar, para eu buscar a resposta, pode me passar também. E assim a gente vai aprendendo mais e mais. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, e se você crê, diga amém.